noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que o programa de hoje também é transmitido ao vivo pela internet aí para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode conversar com a gente, interagir aqui conosco, mandar seu e-mail, sua sugestão, sua crítica, para a gente debater aqui com os nossos convidados. Antes que eu faça, que fale do sorteio que vai acontecer hoje, eu vou apresentá-los. Do meu lado direito, Ângelo Riquetti. Seja bem-vindo, Ângelo, pensador aí sobre a obra de Moran. Muito bom ter você no programa sempre. Muito obrigado, eu agradeço o convite para estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado. Lá do meu lado esquerdo, lá o pastor Mosca. Seja bem-vindo, Mosca. Obrigado. Mosca, porque Daniel Mosca, todo mundo conhece como Mosca, então... Bem mais fácil. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Eu que agradeço. E aqui do meu lado, o professor Giovanni. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos aí. Vamos debater os principais assuntos do dia hoje aqui de Itapetininga. Então temos sorteio aqui, a Expo Agro se aproximando. Sexta-feira já tem show, então a gente vai sortear aqui para quem entrar em contato aqui com o nosso programa. Pode ser pela internet ou pelo telefone aqui da TVI. Munhoz e Mariana, para quem gosta do Camaro Amarelo. Tem Camaro Amarelo aqui? Ó, tem Camaro Amarelo. Terceira música do CD, então, Munhoz e Mariana. Israel e Rodolfo, que eu, como sou um assíduo ouvinte de música sertaneja, infelizmente não sei quem é, mas também virá na Expo Agro sexta-feira. E o Luan Santana, aqui para a alegria das mocinhas e do Maurício Herman, Luan Santana. Também temos revistas da Expo Agro, enfim, para quem quiser concorrer, só telefonar na TV ou mandar e-mail aqui para a gente ou participar pelo Facebook. O professor aqui, com a professora da ETEC, falou que vai ter, trouxe aqui para a gente o folder. Quando que é a inscrições abertas? Então, as inscrições vão abrir agora para o processo seletivo, né, o vestibulinho para o segundo semestre de 2013, a partir do dia 23 de abril. E vai até o dia 16 de maio para fazer as inscrições para os cursos. Nós estamos oferecendo aí 4 cursos. Tem administração, agroindústria, eventos e meio ambiente. Então, para quem quiser se capacitar, está aberto a partir do dia 23 de abril as inscrições lá para o vestibulinho da ETEC. Então, essas são as primeiras informações. Depois do decorrer do programa, a gente vai falando outras. A entrevista coletiva que o Di Fiore deu ontem, o Jornal Cidade Livre vai transmitir amanhã com as pessoas que virão. Amanhã vem o Zé Alves, aqui o ex-secretário do prefeito Roberto Ramalho, do ex-prefeito Roberto Ramalho. Então nós vamos debater a questão do Di Fiore e da entrevista coletiva que ele deu ontem, amanhã no Jornal Cidade Livre, com todos os bastidores que a TVI fez a cobertura total do evento. Mas sem perder tempo, já vamos para as notícias do dia. Conselheiro de Dilma fala em lobby do setor financeiro. Apesar de a presidente Dilma sinalizar a possibilidade de um aumento menor da taxa de juros na reunião desta quarta-feira do Copom, seus conselheiros mais próximos dentro do governo seguem contrários à alta da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Segundo um desses conselheiros, há um forte lobby do setor financeiro que estava acostumado a ganhar dinheiro fácil para que a taxa de juros volte a subir. O governo petista reduziu a taxa de juros, né? Sim, é uma redução... É importante isso? É muito importante, porque é uma das maiores taxas do mundo, né? Ninguém tem uma taxa tão elevada. Então foi um ato assim de coragem do Banco Central, né? Para que baixasse. Houve um corte profundo também por causa disso na poupança, né? Das cadernetas, né? De poupança. Teve algumas que nem se tornaram tão boas. Exato, Mas era necessário começar a baixar. Agora, o problema é se vai subir. Agora é hoje, né? Que vai ter a gente vai ver a notícia se vai subir. Porque a inflação, ela é horrível para as pessoas que têm menor renda. Sofrem muito, a alimentação caríssima, né? As pessoas estão ficando aí sem dinheiro para pagar as dívidas e tudo mais. Então, tem que dar um jeito de conter a inflação. E se o remédio é esse, é um pouco amargo, viu? Aumentar os juros vai reduzir a inflação, na sua opinião, professor? Não, eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que é um conjunto de regras, enfim, de posições que tem que fazer para poder se conter a inflação. A gente tem assim, nós não temos o hábito, né, de trabalhar em prol do governo. Isso é a população no geral. Então, o que acontece? Sempre uma medida, e que aí precisa estudar as consequências, mas sempre uma medida, ela sempre causa sempre uma preocupação. Como foi bem citada a poupança, desmotivou os poupadores, enfim, quem hoje vai guardar um dinheiro a 0,3%, ele prefere investir em outras coisas. Então, é uma maneira de você continuar gastando, continuar consumindo,
E com uma taxa de juros baixa, desincentiva a poupança e incentiva o consumo, que é isso que se pretende, né? Mas o ruim é isso, porque à medida que se aumenta a poupança, diminui o investimento, até o investimento das pessoas mesmo, né? Dinheiro parado lá na poupança, hein? Mas o problema é que você tendo pouco dinheiro para investir, você não vai investir, você vai consumir. Então, o consumismo é uma doença aqui para a gente no Brasil, é uma doença. Então, por enquanto, eu acho que o governo está um pouco confuso no que deve fazer, está vendo atrito, né, no próprio gabinete lá da presidente Dilma, com o pessoal do Banco Central, eles estão atritados, né? Concorda? Eu acho que o mais assustado o governo, né, porque foi um susto, né, o planejamento não era a inflação voltar, o fantasma da inflação voltar, era para diminuir, não para crescer, né? Então, eu acho que essa questão do povo também está na hora de a gente participar mais da vida pública, né? Pô, a inflação voltou, o fantasma da inflação está aí. E agora? O que a gente vai fazer? Vai ficar sentado e não vai fazer nada? Faz tempo que a gente não via se falar de inflação tanto como está se falando atualmente. E a questão do tomate, que até se tornou piada nas redes sociais, mas é preocupante pagar R$9 um quilo de tomate? Alguma coisa deve estar errada, né? Tem um monte de coisa errada aí que a gente tem que começar a participar para ver o que está errado, né? Eu acho que chega de ficar alienado, né? A gente recebendo, vai aumentar os juros e a gente não vai fazer nada, voltou a inflação, como você falou, voltamos a falar disso, era um assunto morto. Né? E aí, o que a gente vai fazer como população? O tomate chegou a R$11, né? Nossa, é 11. R$2, R$3, pô, e a gente vai ficar parado, né? Não vai ficar fazendo nada. Então, na hora do povo começar a participar. Né? O povo é muito passivo, né? No que diz respeito a... Eu acho que tem que ter mais ação assim, do próprio povo para poder conter. A ação do tomate, assim como em tempos acontece sempre um ou outro produto se destacar, mas eu acho que o governo tem que intervir. Eu acho que tem que ter uma ação. O nosso governo é um governo socialista, está sempre com ações sociais aí para poder manter. Eu acho que tinha que ter acontecido e não deixar as coisas chegar ao ponto que chegou, né? Exato. O pior é que ganha pouco o plantador. Não é isso, o agricultor. A gente paga muito e o intermediário, o atravessador é que ganha tudo, porque não, vai baixando, mas não chega na gente que é o freguês das coisas, né? Então, os petistas alegam que o preço do tomate, na verdade, é golpismo da parte contrária, porque seria incluído nos itens da cesta básica. É golpismo isso ou as pessoas viram uma... Não, eu acho que é oportunidade, né? Oportunidade que sempre acontece. Lógico, você tem que ver aí que caiu um pouco a produção, considerável a produção, diante de vários fatores, enfim, climáticos. Mas sempre existe assim, né? Lei de Gerson, coitado do Gerson, não tem nada a ver com isso, mas infelizmente pegou. Mas é aquele negócio, vamos aproveitar a chance, porque é sempre assim, o produtor não consegue oferir o lucro que ele pretende. Como muito bem colocado, né? O intermediador é o que fica, ele não corre nenhum risco. Ele está sempre ganhando. Então chegou a hora dele tentar ganhar alguma coisa a mais. E aí cresceu, porque o intermediador não deixa de ganhar. Quem sempre deixa de ganhar ou é o final, o vendedor final, né, o comerciante, ou o produtor. O intermediário nunca deixa de ganhar a parte dele. Então eu acho que sim, deveria haver um aumento por conta da demanda, sim, deveria, mas não exorbitante do jeito que foi. Eu acho que foi oportunismo. Concorda? Eu acho que essa... golpismo, sempre se coloca numa posição de mártir, né? A culpa é sempre do outro, né? Esse discurso do governo também já cansou um pouquinho, né? Todo contra, né? Parece que ele se omite, né? Ele transfere para o outro. Agora é um golpismo, é perseguição, perdão, todo mundo contra o PT. Eu acho que o governo está na hora de admitir. Houve um erro tremendo aí no planejamento, que a inflação voltou, daí o tomate... Ninguém fez nada, e aí, o que o governo vai fazer? Golpismo? Concorda aí? Tem uma certa teoria da conspiração, né? Como sempre, né? É mais fácil jogar para o outro do que assumir as coisas, né? A gente sabe, na nossa vida também é assim. Mas a gente mesmo costuma ter esse hábito de dizer, né, isso aí foi porque o gato esbarrou, por isso que a panela caiu da minha mão. Sei lá, inventa sempre que é o outro, né? A gente também. Justifica. Você tem razão, pastor Mosca. A gente precisa participar mais no Facebook, nas redes sociais, já está havendo muita participação, né? Mas aí na vida do nosso povinho, não. Isso é um problema sério. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui.
Em Eldorado dos Carajás, Pará, jovens do MST relembram o massacre. Para relembrar os 17 anos do conflito que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996, no município do Sudeste paraense, um grupo de 100 jovens do movimento do Sem Terra fizeram na última terça-feira uma celebração em homenagem às vítimas do massacre. Nesta quarta-feira, 17 de abril, completam 17 anos em que 19 pessoas morreram após um confronto com a polícia militar no trecho conhecido como Curva do S, na rodovia Pará 150, no sul paraense. A cerimônia contou com a presença de mais de 100 jovens, integrantes do MST de outras cidades do Pará e até mesmo de outros estados. Uma homenagem realizada há 8 anos em memória das 19 pessoas que morreram no massacre de Eldorado dos Carajás. A questão da terra ainda é um problema no Brasil? É um problema sério. Todos os países que são capitalistas de primeira linha, né? O Brasil é capitalismo de primeira linha? Não, porque não fez a reforma agrária, não fez a lição de casa da reforma agrária, sempre evitou isso. A reforma agrária ajuda a implantar o capitalismo, cada vez mais um capitalismo mais social até. O que nós temos é um absurdo de capitalismo aqui do Brasil. Isso é uma afronta para as pessoas. Matar pessoas. Nunca se devia falar isso, matar pessoas, não? Mas como que o poder mata as pessoas? São 19 jovens aí, 19, né, pela notícia, 19 jovens que foram mortos porque estavam aspirando alguma coisa. Isso é um absurdo, né? Isso é tão absurdo como o que aconteceu nos Estados Unidos ontem, lá em Boston, né? Um absurdo. O senhor é a favor do movimento do Sem Terra? Eu sou a favor de que haja tal da reforma agrária. Do movimento? O movimento, de vez em quando, descamba. Ele vai além do que ele deveria fazer. Eu diria, aproveitando o gancho, que eu acho o seguinte, que toda forma de manifestação, de busca de uma igualdade, eu acho que, enfim, é louvável. É a forma do que ela é feita que é preocupante. Então, a reforma agrária, através do movimento Sem Terra, enfim, eu acho que é justa a reivindicação, porém não da forma que está sendo feita. É lamentável hoje, enfim, estamos aí relembrando esse episódio, mais uma ação desastrada da polícia e lembrando só que nós estamos nessa semana, na justiça lá está sendo julgado também o massacre do Carandiru. Né, onde todos se isentam da responsabilidade, alegando que não, eu autorizei a entrada e não a matança. Né? Então fica sempre aquele negócio lá, eu matei porque me atacaram, eu ataquei, mas quem deveria agir de uma forma mais ponderada, na verdade agiu com uma ação assim bem truculenta. Né? Eu sou a favor sim da reforma agrária, eu acho que o Brasil é um latifúndio imenso, há condições de você fazer uma coisa, assim, uma reforma bem criteriosa. Mas infelizmente precisa ver aí, porque novamente tem os interesses, né? Eu acho que quando entra o interesse de grandes latifundiários, pega no governo. E o governo, ele é financiado, quer queira, quer não, quer goste ou não, ele é financiado pelos grandes, né? Pelas empresas, enfim, pelas coisas. Então é aquela coisa, a gente sabe que dentro de um governo é aquele negócio, eu tomo lá da cá, eu te cedo e você me cede. Então nessas negociações eu acho que sempre o movimento Sem Terra fica para depois, né? E o MST, na sua opinião, você acha que ele realiza a busca pela função social da terra, no caso? Eu acho assim que o propósito sim, o propósito existe. O que não existe são as formas são muito truculentas, né? As formas são muito, são de agressão. Eu acho que a gente deveria priorizar mais o sentido real. Quando as pessoas têm interesse real em fazer alguma coisa, elas conseguem, conversando, chegar a um ponto. Quando não existe interesse real, existe interesse político em dizer que está fazendo, acontece o que acontece. Né? Uma ação lá que foi desalojado os índios da Casa do Índio lá no Rio de Janeiro, do lado do Maracanã, por conta do quê? De um evento, né, que vai durar pouco tempo, aí 2 anos é pouco tempo, mas enfim, desalojou uma cultura indígena de um local que era deles, Museu do Índio, para poder abrigar lá alguma coisa em relação por que uma exigência da FIFA, enfim, não sei o que lá. Eu sou totalmente contrário à realização da Copa aqui no Brasil. Nós não temos nenhuma condição de fazer isso aqui. Eu acho que nossa prioridade seria outra, né? Mas enfim, estamos aí. Pastor, e o movimento do Sem Terra, o massacre do Eldorado dos Carajás e a questão da terra no Brasil? Eu acho que o Brasil é um povo de memória curta, né? Quando você vê o pessoal lembrando de algum desastre, já é um evento positivo, né? A gente não vai aceitar que isso volte a acontecer, né?
Eu acho que o MST tem toda... A causa é boa, como o colega falou aqui, mas às vezes a execução, o jeito que eles querem fazer a causa virar realidade, às vezes é meio atropelado o negócio. Mas como ponto positivo aí, eu vejo essa questão da lembrança, né? Vamos, o Carandiru também, vamos lembrar que a gente não pode fazer, não pode deixar normal isso aí mais, né? Mas a questão que o senhor disse tem algumas coisas que são atropeladas. O que, na verdade, que o senhor acha? Eu acho que eles são truculentos às vezes. E talvez até por não serem ouvidos, né? Por não serem ouvidos. Pela questão de não ter a reforma agrária, a sensação de injustiça leva à truculência. Eu acho que a causa é justa. Mas o jeito de conseguir, às vezes, é truculento. E não é só culpa deles, é um governo também que não ouve, né? Não faz nada. Às vezes, na sensação de injustiça, os caras vão tropeçando. E acaba acontecendo essas coisas aí também. Né? Na questão da... Falta estratégia. A gente vive num país continental. O que seria uma reforma agrária positiva, na sua opinião? Teria que ter sido feito o quê? Teria que haver a distribuição mesmo. Distribui como? Desapropriando de quem tem demais? Sim, a legislação é ótima. A legislação dá conta de tudo. É só executar a legislação. É isso que está faltando. Por que não executa? Porque ganha-se mais politicamente fazendo esses ataques brutais aí de um lado o governo, do outro lado o MST. Quer dizer, é um jogo de interesses que não interessa para as pessoas que precisam da terra. Falta estratégia para essas pessoas perceberem que estão sendo manipulados, né? Nós já passamos filmes que mostram isso, essa manipulação. No nosso cineclube, né? A manipulação das pessoas que precisam de terra, então, há toda uma estratégia que não aconteça, porque não pode dar as terras e começar a reforma agrária, porque muitas pessoas vão perder politicamente. Esse que é o pior. E economicamente. O Brasil, você falou, ele é imenso, né? Você tem uma parte do Brasil, norte, nordeste, né? Essa parte, o modo de se pensar, o modo de se sentir, a cultura, enfim, a subcultura, elas são muito diferentes daqui do sul, do sudeste, são muito diferentes. Então, o que a gente pensa aqui como uma coisa correta, para eles lá não é uma coisa correta. Eles ainda têm os grupos coronéis, né? Que querem ainda o poder, e o poder ainda é a terra, o que é um absurdo. Você que trabalha com administração sabe que é um absurdo, né? O conhecimento das pessoas é que é importante e não o que existe para fazer a gestão. O principal é o conhecimento e nós não temos. Eu só assim, só para complementar, eu acho o seguinte, acho que culturalmente nós brasileiros, nós temos que assim, mudar de forma radical esse entendimento. A gente tem notícias e essas notícias quando chegam para a gente, às vezes não chegam na sua íntegra ou na sua realidade, mas é comum você ouvir, houve um assentamento com tantos lotes, com tantas pessoas lá, mas eles ficam um tempo, pegam dinheiro para poder, porque existe um recurso para ele poder trabalhar a terra e vende o lote e vai embora para um outro acampamento para poder... Então, eu acho assim, se não existe uma fiscalização, por que uma fiscalização perfeita para que aquilo consiga fluir de uma forma real da terra a quem realmente precisa da terra, a gente vai continuar nessa bandalheira. Sabe aquela historinha de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? A impressão que me dá é que começa a girar dessa forma. O governo finge que me dá e eu finjo que eu fico. Então fica aquele negócio, nós precisamos realmente mudar esse conceito. Né? E são manipuladas as notícias. Porque é interessante, para quem está legislando o país, é interessante que haja invasão. Porque se houver invasão, eu falo o que aconteceu, eu publico, então o povo fica contra o movimento, enfraquece o movimento. Então o movimento não se percebe, aí o que ele é manipulado. Qual é a reforma agrária ideal para o Brasil? Se você concorda com ela? Não, concordo. Eu acho que tem exagero de terra na mão de alguns aí, né? E eu acho que a questão é essa estratégia, enxergar que tem uma manipulação. É tratar o assunto como ele é, né? De verdade. Tá? O governo está errado, o MST está errado. E como que a gente cria uma estratégia? Vamos sentar, vamos conversar isso aí. Não deveria ter problema de terra no Brasil, né? De falta de terra para alguns. É um absurdo, né?
Eu acho que tem que ser repensado, né? Como que a gente vai fazer se não sentar e conversar? Precisa ser sério, né? É um problema Sério para tratar seriamente, né? Mas Tem gente falta morrendo, seriedade, né? porque Tem não gente interessa. É que nesse projeto de reforma agrária, na verdade ele não é um projeto, ele é um projeto de projeto, né? Porque ele não tem data, e as datas e não tem, e quando tem não são respeitadas, não existe nada. Então se houvesse assim, um planejamento onde aquilo começasse realmente a acontecer, eu tenho certeza que todo o movimento apoiaria o governo. Certo? Mas não existe. O que existe é alguma coisa quando aquilo toma um certo volume, se faz, é o cala-boca, já fiz, agora deixa para o próximo governo. E o próximo governo, toda vez que a gente fala em Brasil, são 8 anos, né? Isso. Que sempre há a reeleição, então é sempre 8 anos. Então, infelizmente, eu acho que enquanto não tiver a seriedade para tratar do assunto, e o assunto, ele existe uma legislação boa, mas enquanto não houver, assim, mais respeito aos projetos, eu acho que a gente vai continuar nessa briga, gato correndo atrás do rato aí. Maravilha. Só a título de esclarecimento, a Petininga tem 2 acampamentos, Isso. um próximo até da Escola Agrícola Isso. e um ali na divisa com o Sarapuí, que é o Carlos Lamarca, e o 23 de maio. 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. E o Carlos Lamarca tem um acampamento, que é diferente do assentamento, é quando eles já foram assentados, acampamento ali do lado, nas margens ali daquela rua que vai para a Chapadinha, ali do bairro dos Bancários, a Chapadinha. Eles produzem no Lamarca alimentos orgânicos, não usam agrotóxicos e vendem aqui para algumas escolas de Itapetininga. Essa é a informação aqui do MST nossa região. Eles também fizeram a manifestação, pararam a rodovia Raposo Tavares hoje em lembrança ao que aconteceu lá em Eldorado dos Carajás, ficaram por 21 minutos parando a rodovia Raposo Tavares, foi até noticiado pela TVT. Vamos para a próxima notícia aqui. Deputados anunciam debandada da Comissão de Direitos Humanos. Deputados que compõem o bloco de oposição ao deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, anunciaram nesta quarta-feira que irão renunciar às suas vagas no colegiado. Reunidos por mais de 1 hora, os deputados Jean Willis, Domingos Dutra, Érica Cocai, Luiz Erundina, Chico Alencar decidiram em conjunto entregar as vagas a quem tem direito na comissão. Pastor, se tornou insustentável a questão do Marco Feliciano na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos? Desde o começo, né? Esse cara, no mínimo, sendo bondoso e despreparado para tal. Ele não estava envolvido em nenhuma causa de minorias. Aquela questão, já que o senhor é pastor, aquela questão que ele disse da maldição aos negros da África, ela tem fundamento teólogo? Nunca. Esse cara não estudou, não estava preparado. Isso daí estava por trás do apartheid, da escravidão. Isso é muito antigo e era uma teologia Deus nunca falou isso. Não existe base para isso. Esse é o problema, né? Na sua área, na sua profissão, você tem que estudar. Não parar, é contínuo. Você pega um cara e joga ele na posição de pastor e joga ele num cargo desse, sem o preparo, sem o conhecimento, sai essas coisas. O problema é... O termo evangélico já é difícil, já está desgastado demais. Qual é o termo correto? Cristão. Cristão. E esse cara acaba jogando uma peixe em todo mundo que segue Jesus Cristo aí, que é terrível, né? Essas declarações do John Lennon lá, né? Mamonas, Caetano Veloso. Rapaz, Tem. e a resposta do Caetano foi muito mais profunda que a dele, muito mais cristã que a dele, né? Então eu acho que está na hora da gente começar também a descobrir o que é esse mundo evangélico. Esse cara não me representa. Esse cara não tem nada a ver comigo. Mas eu pago por ele, né? Eu pago por ele. Rapaz, se apresentar como pastor, hoje a imagem vem de quem? Do Marco Feliciano. Marco Feliciano. Tem um revés. Terrível, é um Porque para ele desserviço. eu acho que acabou sendo só bom. A polêmica se tornou boa para ele. Sim. Ficou conhecido, né? A visibilidade é importante. Mas é um desserviço para a causa de Cristo. Quer dizer, Jesus, todas essas que você falou, a do John Lennon foram 5 tiros, né? Que ele levou. Ele falou que foram 3 lá, Pai, Filho, Espírito Santo. Então o cara é muito incapaz. Manipula. Que Deus é esse, cara? A Bíblia não mostra um Deus assim, cara. Então o John Lennon morreu, ele bateu palma só porque ele falou que era mais popular que Jesus. Como Deus não, agora vou te matar. Não é assim, cara. Então esse cara nunca esteve envolvido numa causa de minorias. Nunca teve. De repente ele assume uma comissão dessas, que era uma coisa bem singela, trabalhava bem quieta. Agora a dimensão que tomou esse negócio. Nossa. E para dar a volta, para ele renunciar agora, para ele vai ficar difícil também, né? Não sei onde vai parar, né? Onde vai parar essa... Só queria dizer para todo mundo que
Cuidado, né? Não é todo pastor é assim. É importante dizer. Vamos generalizar, né? Questão que existem várias segmentações, né? Vários pensamentos diferentes. Sim. Até que a comunidade está evangélica, mesmo sendo um termo incorreto na sua opinião, se manifestou contra ele, né? A grande maioria se manifestou contra ele. Não é incorreto, tá desgastado, né? Eu prefiro o termo cristão, que é o da origem, né? Que a gente está totalmente desgastado, né? Ele passou uma imagem da igreja que não é real. Eu digo igreja não instituição, eu digo igreja de ajuntamento de seguidores de Jesus. Né? A gente não é assim, a gente não pensa assim, a gente não sente o que ele sente, esse ódio por algumas classes aí. Jesus não é assim. Jesus, quando resumiu a Bíblia, ele falou: ame a Deus e ao próximo, seja ele quem for, como a você mesmo. Eu não concordo com algumas práticas, mas a pessoa sempre merece meu amor. Professor, e o Marco Feliciano representa o senhor? Não, de forma alguma. Aliás, ele não representa, acho que ninguém, né? Ele até o próprio partido dele pediu a renúncia dele, ele que falou que vai se manter lá, né? Pediu a renúncia não, pediu que ele renunciasse, né? Mas ele não acabou não renunciando, enfim. O que eu acho simplesmente é o seguinte: mais uma vez você vê que o poder está acima de qualquer pensamento filosófico ou cultural, né? O poder que lhe foi atribuído por conta da negociata que existe dentro lá, daquela rifa que existe dos cargos, então fez com que ele assumisse um posto que, muito bem colocado, ele não está preparado para isso, não tem a mínima competência e nem habilidade. Porque uma das coisas que a gente fala que o político tem que ter é a habilidade de lidar com os temas. Mesmo que eu não concorde com aquilo, eu não posso expressar minha opinião porque eu vou atingir, enfim, alguns eleitores. Ele não teve a mínima preocupação, então despreparado, não tem nenhuma competência para tal. Eu acho que o momento dele renunciar, eu acho que já passou. Acho que já chegou num pico, agora nós estamos na descendente, né? Os estragos já foram feitos, eu acho que ele realmente denegriu bastante a imagem aí, e do Brasil, principalmente lá fora, né? E isso ficou vergonhoso para a gente, foi publicado em vários jornais, houve muito assim, debate em cima disso, e as pessoas olham e falam: como vocês permitem uma coisa dessa? Quem era para ser piada, que era o Tiririca, na verdade deu um exemplo de honestidade perante ao cargo, não vou nem dizer de capacidade, mas de honestidade perante ao cargo. E quem está ali, que a gente acreditava ser mais bem preparado, na verdade se mostrou menos eficiente, né? E o Marco Feliciano, Ângelo, representa o senhor? Concorda com tudo que foi dito aqui? De maneira alguma, não é possível, né? Represente alguém. Acho que nem ele mesmo ele se representa, porque ele sendo um pastor, ele perdeu a condição de pastor a partir dessas coisas que ele anda falando por aí. Político, talvez, né? Mas assim, que tipo de político é esse? Político ou politicalha? Alguém vai reelegê-lo? Pode ser que não sei aonde aí no Brasil ainda vai eleger. O pior de tudo é que quando tem uma pessoa assim que levanta toda essa polêmica, outros casos mais graves deixam de ser discutidos. Né? Fica sendo ótimo também para algumas pessoas da política, né? que todo mundo vai só se preocupar com isso. Não, vamos deixar o resto aí. Mário, só para terminar a discussão, pastor, e a relação política, exercício de liderança dentro de uma igreja, independente de qual for? Concorda, discorda? Eu não acho que a gente deve assumir cargos políticos. Isso não quer dizer que a gente não tenha a ver com a vida pública da cidade que você está inserido. Cargos políticos, candidato a cargos políticos. Não, eu acho que a gente... O pastor eu acho bem complicado. Eu acho bem complicado. Os membros da igreja, sim. Os membros da igreja, sim. Eu acho que o pastor é uma coisa full time. Eu não me envolveria na vida da política, mas eu tenho pessoas na igreja que estão envolvidas e eu as incentivo nisso. Elas têm que assumir cargos, elas têm que influenciar a partir dos valores do reino de Deus. Eu acho que tem mais uma coisa honesta, equilibrada, preparada, não como ele. Maravilha, vamos para os nossos apoiadores culturais. Antes queria dizer aqui sobre os sorteios do Munhoz e Mariano, lá do Camaro Amarelo, que vai vir na Expo Agro, Israel e Rodolfo, e esse aqui do Luan Santana, como ouvido pelo nosso produtor aqui do programa, Maurício Herman. Vamos para os apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já.
Pacato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Pacato Concursos Públicos, 3275-2626. Rofep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Rofep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. De Itapetininga, de 19 a 28 de abril, exposições de animais. Palestras técnicas, produtos e máquinas agrícolas. Dia 19, 2 shows, Teodoro Sampaio em Israel, Rodolfo. Me pegou, me deixou assim, sem mais... Dia 20, Luan Santana. Dia 26, Vitor e Léo. Dia 27, Munhoz e Mariano. Tirando onda de Camaro amarelo. E agora... Ingressos e passaportes à venda. Promoção Sindicato Rural de Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos, Itapetininga, com o nosso Jornal Cidade Livre, hoje aqui com o Pastor Mosca, com o professor Giovanni e com o Ângelo Riquetti. Aqui os CDs que eu falei antes dos nossos apoiadores culturais que serão sorteados ao final. Também lembrando do cursinho, do vestibulinho lá da ETEC, que o professor dá aula aqui, dos cursos Administração, Agroindústria, Eventos e Meio Ambiente. A revista aqui da Expo Agro, bonita a revista da Expo Agro, que começa na sexta-feira. E ontem também tivemos um problema técnico com o áudio, lá da entrevista coletiva do prefeito Luiz de Fiore. Então, atendendo a pedidos, após os programas Pratos e Papos, que vem depois do Jornal Cidade Livre, e o encontro com o empresário, que é depois do Pratos e Papos, vai passar o reprise da íntegra da entrevista coletiva do prefeito Luiz de Fiore. Amanhã, no Jornal Cidade Livre, nós estaremos debatendo a miúde essa entrevista com a entrevista que o prefeito deu diretamente para a TVI. Então, a gente vai debater amanhã. O Zé Alves, ex-secretário do governo Roberto Ramalho, também estará no programa para debater essas notícias. É o José Alves, o professor Zé Roberto Rodrigues, que é do PSOL, e o Edson Brum, que é vereador. Então, são os três de amanhã para debater essa questão municipal, esses 100 dias do governo Luiz de Fiore. Mas vamos para aqui falar um pouco de Itapetininga. Saiu aqui no jornal O Dia, o novo jornal aqui de Itapetininga, jornal O Dia, que disputa pela gestão do hospital regional marca a licitação suspensa pelo TSE. Tornou-se acirrada a disputa pela administração do Hospital Regional de Itapetininga. E, por enquanto, está indefinido o processo de escolha de qual entidade irá responsabilizar-se pela manutenção da unidade em funcionamento, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que suspendeu o andamento do concurso. Mosca, Itapetininga sofre os problemas da saúde? Nosso pior problema é a saúde? Mas essa demora, quem que vai pagar, né? É o povo que depende. Eu acho que são 12 ou 13 cidades que usam o hospital, né? E só a Itapetininga que mantém o hospital, né? Então tem que se fazer alguma coisa. O governador já disse que nós temos um hospital regional municipal. Não sei se o termo não é... O que é isso? Um anula o outro, mas enfim, é coerente, né? Então, quem que vai pagar isso, né, Gustavo? Quem que vai pagar essa demora? Está desestruturado, está ruim para o funcionário, está ruim para quem precisa.
mais uma vez que eu acho que o povo fica parado de novo, não vai ter nenhum protesto, não vai acontecer nada. E isso é ruim demais, quando a coisa não funciona. Eu sei que tem que ser muito bem feito para não ter problema com... Mas isso era de urgência urgentíssima, né? Não era para a gente achar normal que vai demorar mais ainda para vir uma gestão, para arrumar alguma coisa que é tão essencial quanto a saúde, né? Eu acho que Itapetininga sofre muito e o povo não pode ficar quieto, não. Temos que fazer alguma coisa aí, pressionar aí para ver. Saúde não espera, né? Não dá. Saúde é nosso principal problema? Eu diria que sim. Eu diria que aqui em Itapetininga, apesar de não ser de Itapetininga, sou de São Paulo, mas estou aqui há 7 anos já. E eu acredito que hoje, já há algum tempo, né, que eu venho percebendo que a saúde realmente é o maior problema de Itapetininga. É difícil de resolver, como tudo na vida é muito difícil de resolver, mas tem que ter boa vontade. Então não adianta ficar agora tentando fazer uma caça às bruxas, quem foi o responsável e quem não foi. Eu acho que tem que ver qual é a real necessidade, enfim, da região, se isso. Eu fiquei sabendo que o hospital regional é referência, né, aqui nos municípios vizinhos. Eu acho que se essa é a situação, nós temos que dar prioridade, tem que sair à luta e realmente passar por cima de tudo quanto for tempo desnecessário e resolver esse problema. O hospital está aí, a gente lá na escola, a gente utiliza demais o pronto-socorro, que é o lado do regional, por conta de alunos que se machucam, ou enfim, que passam mal. E eu, como resido dentro da fazenda da escola, eu sou o carro que vem trazendo sempre eles para o hospital. E eu tenho percebido situações lastimáveis, assim, que eu vejo, né? Tanto de atendimento, tanto de aguardar a espera. E é chato. Isso não é, lógico, não é um privilégio de Itapetininga, né? Isso é no Brasil inteiro, pelo menos em São Paulo, lá a gente verifica bastante. Então, se você tem condições financeiras, você é bem tratado. Porque você busca os hospitais particulares. Se você não é, você é obrigado, você é fadado a tentar a sorte dentro de um desses hospitais. Isso é triste. Ângelo, o problema da saúde aqui em Itapetininga está só no hospital ou é um problema mais amplo? Não, muito mais amplo. O hospital é uma coisa absurda, porque nós não temos dinheiro suficiente para manter um hospital, essa que é a verdade, né? Só desculpa interromper, ontem o prefeito disse na entrevista coletiva que não falta dinheiro para a saúde. O que pode falta ser mal administrado, sim, má administração, mas não adianta, a saúde é cara. Recuperar a saúde é muito cara. Na Ásia não existe esse conceito de recuperar a saúde. Não, lá eles tratam da manutenção da saúde, né? As pessoas não podem ficar doentes porque ficou doente é muito caro, né? Então é preciso ter equipes que trabalhem mais na educação popular para que as pessoas não cometam enganos toda hora na parte da alimentação, na parte do cuidado dos dentes, na manutenção da saúde, né? Então a questão toda nossa é também de educação em saúde. Nós não temos educação em saúde. Os médicos só sabem curar e mais, né? E acontece que o problema não é a cura, porque não sabe a razão da cura, não sabe a razão da doença, né? Então, a questão da saúde tem que ser entendida como um problema de todo e qualquer cidadão. Não é o prefeito somente que vai resolver isso, não são os prefeitos da região, não são as câmaras municipais, mas a população toda tem que se envolver, que ela também é responsável pela sua própria saúde. Cada cidadão é responsável por sua própria saúde, e assim por diante. Então, a coisa é mais profunda, né? No primeiro momento aparece essa situação assim, precisa ter o hospital regional, como você falou, é uma referência. A referência de saúde significa o seguinte, casos bem leves são tratados a nível local, casos um pouco mais complexos são tratados a nível regional, e casos muito complexos pelos hospitais altamente especializados, HC, etc., né? Então, como referência, ela teria que ter dinheiro, receber dinheiro dessas prefeituras que mandam os casos para cá. O SUS tem todo esse planejamento, mas eu não sei se é executado ou não, eu não sei o que acontece. 32% do orçamento da cidade é gasto na saúde. Suficiente, na sua opinião, pastor? É difícil você pôr um número. Eu acho que a gente teria que trabalhar quanto é necessário para a saúde funcionar na cidade, né? Como o Ângelo falou, o problema é de gestão. Tem alguma coisa mais profunda aí do que a gente pensa. Se tem dinheiro, então cadê a gestão, né? Como é que a gente vai melhorar isso daí? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Eu acho que você pôr um número X para a saúde é prioridade, né? Não tem preço isso daí. Mas, e aí? A gente vai conversar e a solução, né? E qual que é a solução, na sua opinião? Eu acho que a gente sentar e... Sempre o diálogo, né? Vamos fazer esse diálogo, vamos cavocar
até onde está a raiz, vamos ser honesto, admitir que existe um erro de gestão, talvez a prefeitura não saiba não está sabendo lidar com isso aí, talvez, né? E parar de protelar, né? O que está acontecendo? Onde precisa ser atacado? O que precisa ser uma estratégia, como a gente falou no começo? Isso. Mas é uma discussão que tem que envolver muito mais gente do que o secretário de saúde, só a equipe dele, né? Professor, o IANSP era um problema no hospital regional? Utiliza o IANSP? Não, eu tenho um convênio, né? Então não utilizo. Mas eu acho o seguinte, olha, sempre é um problema, né? Má gestão, enfim, uma série de coisas. Quando você for os 32% do orçamento, se é suficiente, eu sem medo de errar diria que não, se a gente for adotar o critério de que nós teremos que ter uma medicina preventiva. Então 32% é muito pouco, porque nós temos que mudar toda a forma de lidar, porque hoje a gente realmente está lidando da mesma forma que se lida com uma virose, né? Dá um remedinho, você descansa até a hora que você melhorar. Então é assim que está sendo a saúde, está sendo colocado lá alguma coisa, vê se agora resolve, não resolveu agora, vê se resolve, e assim vai. E não está chegando ao ponto, né? Está se gastando mais e não está se conseguindo chegar a um contento de atendimento. Então, eu sem medo de errar, diria que 32% é muito pouco para essa finalidade. Agora, se for manter a mesma finalidade que hoje existe, que é de tentar curar o que já está em fase terminal, às vezes, 32% é bastante dinheiro, né? Do orçamento de Itapetininga. 90 milhões de reais, um pouco mais de 90 milhões de reais. Então, a gente vê assim, eu acompanho bastante pelas redes sociais, e tem um amigo muito especial que é o Codorna, e eu vejo que ele está sempre criticando, e até por força dele mesmo, passar por ter uma condição que necessita bastante da medicina, da saúde, principalmente da Itapetininga, e eu vejo ele discutir bastante, e acompanho. E vejo que sempre tem alguma coisa, ora foi feita alguma atividade que favoreceu este ou aquele, então está sempre uma denúncia no meio. Então, quer dizer, dos 90 é igual uma população de água, né? Sai 90, mas quanto que chega lá na torneira? Isso. 30, 35? Eu não sei quanto chega. Então é complicado, é bastante complicado. Eu ainda acho que todas as decisões devem ser feitas com um interesse real. Quando não existe, fica isso que está acontecendo. Ângelo, em Itapetininga tinha um hospital infantil, mais de 200 leitos. Isso. Gente, evoluiu. Sim, cada vez mais, né? O drama nosso, como pessoas que moram em Itapetininga, nascem em Itapetininga, né? O nosso problema é que nós não participamos, nós estamos ausentes de todos os processos que existem. Nós, como população, não temos organização. Então, é claro que as coisas são feitas sem que as pessoas participem, então as coisas têm que dar errada mesmo. O orçamento participativo, né, que seria uma coisa ótima se fosse real e bem discutido com as pessoas e assim por diante, né? Então, enquanto você tiver uma meia dúzia que manda na cidade, nós não vamos ter educação, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter cultura, nós vamos estar sempre relegados a um plano de ser passivamente financeiro, porque a passividade nossa é de financiar os gastos públicos, do qual nós não beneficiamos. Esse não é um problema só de Itapetininga, é um problema mesmo geral, né? É um problema de mudança mesmo. Aqui em Itapetininga é administrado, o grande impasse aqui é sobre uma organização social, né, uma OCIP, que a prefeitura vai delegar a gestão do hospital regional. É a melhor saída? A prefeitura não pode fazer por ela, administrar por ela, ou ela tem que passar para terceiro? Se passar para alguém capacitado, é a melhor saída. Né? Eu acho que quanto mais agregar no sentido de capacitação, melhor para a prefeitura. Admitir que existe alguém melhor que eu para fazer alguma coisa funcionar, eu acho que é o caminho melhor. Mas é capacitado? Né? Essa é a pergunta. Terceirizar só por terceirizar, não, terceirizar para alguém capacitado fazer funcionar. Não estou falando que é o caso do hospital, mas às vezes as pessoas terceirizam e falam, bom, agora a batata quente está na sua mão, Não, isso não é terceirizar, né? Isso não é passar o problema. É passar a batata quente. Né? Professor, o senhor como administrador aí, o que o senhor acha da terceirização da saúde? Eu acho assim, olha, a terceirização, ela é sempre muito bem-vinda. Até porque quando a gente tem uma equipe ou alguém específico para trabalhar naquela área com conhecimento e competência, só se tem a ganhar. Agora, tem alguns pontos dentro principalmente da instituição pública, né, governo, que é complicado você terceirizar por total. Não adianta você largar a saúde na mão
de uma outra instituição terceirizada, e depois, quando você é cobrado, você fala, não, mas a responsabilidade não é minha, dela. Não, você continua com a responsabilidade. Assim, então, eu acho que essa terceirizada tem que compor também com pessoas na administração, pessoas do governo. Porque eu acho que aí flui. E o governo não pode abrir mão dos serviços essenciais, né? Transporte, segurança, saúde, educação. Não pode abrir mão disso, de jeito nenhum. Ela tem que estar participativa, só que ela tem que trazer pessoas competentes. Não adianta pegar e colocar assim, uma pessoa para gerenciar uma verba para uma instituição de saúde, sendo que ele não tem nada a ver com aquela área. Ele não sabe as necessidades, não sabe nada. Tem que ser pessoas bem qualificadas, mas não pode abrir mão de estar presente na administração. Concorda, Ângelo, com a administração? A terceirização. A terceirização é algo que vem desde o Bresser Pereira, né? O Bresser Pereira imaginou uma reforma do aparelho estatal, né? Onde então você teria algumas atividades que o governo não pode abrir mão no núcleo e depois outras que poderiam ser prestadas por terceiros e outras que poderiam até quarternizar, se não me engano o termo é esse. Então é uma teoria, né? A teoria na prática teria que funcionar se as pessoas participassem. Nós temos os conselhos municipais de saúde, esses conselhos teriam que ser de verdade, participar mesmo e querer saber tintim por tintim, saber avaliar as contas e tudo. Quanto à questão da capacitação, da capacidade de quem pertence a uma OCIP e tudo mais, eles têm que ser cobrados, inclusive na justiça, se eles cometerem enganos e assim por diante. O médico pode errar, mas ele precisa ser punido porque errou também, né? E isso é um pouco difícil no Brasil. Mário, vamos para a próxima notícia aqui de Itapetininga. A arrecadação da cidade cresce 4% no bimestre. A Prefeitura de Itapetininga arrecadou 61 milhões em janeiro e fevereiro. A despesa no período se limitou a 25 milhões. Os dados constam do primeiro balancete financeiro divulgado pela gestão de Fiore. Com o resultado, a administração municipal conseguiu um superávit de 36 milhões. Em relação ao mesmo período, representa um acréscimo de 4% nos cofres municipais. Os números da contabilidade de Fiore são semelhantes aos ocorridos no ano passado. No primeiro bimestre de 2012, a gestão Ramalho arrecadou 59 milhões. No entanto, as despesas somaram 24 milhões. O superávit nas contas públicas atingiu 34 milhões. Bom, aqui o que é visível aqui é a redução de gastos na prefeitura no início do governo de Fiore, na prefeitura de Itapetininga. Queria perguntar para vocês o seguinte: além do imposto, como o município pode gerar riqueza, gerar renda, além de arrecadação de imposto? Começar pelo professor. Olha... Ou é o samba de uma nota só? Não, eu considero assim, em administração não há outra fonte de recurso, né? Ou ele vive de imposto ou ele vive de incentivo. Incentivo do governo estadual, do governo federal, enfim. Ele não tem outra fonte de renda. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o governo, ele está cada vez arrecadando mais, lógico que agora esse diferencial é realmente por isso, né? A entrada de um novo governo sempre tem uns critérios de redução de custos, enfim, breca-se tudo, para-se a máquina para verificar o que está correto. Não, isso, lógico que causa um transtorno para a administração, mas, por outro lado, um lucro fantástico, né? Mas eu acho que sim, não vejo outra maneira de fonte de renda do município sem ser através de imposto ou incentivo. Eu acho que ele deve ser revertido a toda a população, não só a máquina, mas à população, de uma forma de parcerias, uma forma de incentivos aos pequenos produtores. Eu acho que Itapetininga está muito carente disso. A gente lá dá aula para agricultura familiar, que são os pequenos produtores, e a gente vê que eles estão sempre em busca de ajuda das escolas ou de outros proprietários, porque assim não existe uma parceria muito próxima com a prefeitura. Professor, pastor. E essa sobra aí, o que vai ser feito com isso, né? Está sobrando, aonde vai ser investido ou reinvestido? Ontem ele disse na entrevista coletiva que Itapetininga tem 103 milhões de reais de dívidas. E que ele vai pagar as dívidas. Então, se ele conseguir... Mas vamos falar de investimento, falar de coisas boas, porque dívida a gente esquece um pouco. Vamos falar de investimento. Onde que você acha que Itapetininga teria que investir? A gente acabou de falar da saúde. Né, que é uma prioridade. Eu acho. O prefeito tem a fama aí de grande empreendedor, né? Só que se você ser empreendedor numa empresa e na vida pública é totalmente diferente, né? O senhor pode falar muito melhor que eu isso daí. Tem bastante diferença. Se ele conseguir fazer essa transição aí,
Eu acho que vai ser um bom momento para Itapetininga, se ele se apaixonar pela cidade também, né? E a gente também, se não votou, eu acho que essa questão, no momento, essa é a sua cidade, né? E o bem da cidade é meu bem, no meu raciocínio mais básico e primitivo possível. E mesmo a gente não ter votado nele ou votado nele, hoje ele é prefeito da cidade, né? Um erro dele é um erro para mim. Essa oposição tem que ser saudável, tem que ser aonde vai esse dinheiro, se tem dívida, se está sendo paga a dívida, essa questão de acompanhar o orçamento, volta aí é quebrar uma cultura brasileira, né? Fazer o brasileiro saber que tem voz, né? Na democracia ele tem voz. Aí eu acho que se esse governo continuar trabalhando desse jeito, contra números não tem argumentos, né? Eu acho que o povo participando, vendo aonde está indo essa sobra, se estão sendo pagas essas dívidas, eu acho que a gente vai ter daqui um tempo aí resultados bons, né? Vamos ver. Ângelo, ele disse ontem na entrevista que aumentou o IPTU, porque Itapetininga tinham casas que eram palacetes e na verdade pagavam IPTUs com valores baixos, até que mandou a fotinho das casas pelo georreferenciamento aí. Falou que vai alterar a base de cálculo do ITR. Isso. Disse que ITR de Itapetininga é irrisória a arrecadação do ITR na questão dos imóveis rurais, que disse que tem muita gente que tem fazendas e recolhe pouco ITR. Eu perguntei para ele até me respondeu, se o aumento de imposto do ITR, é a pergunta que eu vou reproduzir para você, vai aumentar o imposto do ITR, não vai desfavorecer o campo, as pessoas migrarem para a cidade e aumentar o problema de moradia, de transporte, de saúde, de educação? A corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Não tem jeito, vai ser sempre desse modo. E o aumento de imposto, o que você acha do aumento de imposto? O que nós, itapetininganos, produzimos? O que nós produzimos, nós consumimos. O que nós não consumimos, nós exportamos para outros municípios, para fora, para o exterior. Então, é esse o raciocínio que tem que fazer para examinar qual que é o nosso PIB municipal, o nosso Produto Interno Bruto Nacional. Quer dizer, porque se nós não temos produção à altura, a devolução em forma de imposto vai ser muito pequena sempre. Nós vamos ser um município pobre sempre. Então, não é só a questão de trazer indústrias também, né? A questão de prestação de serviço, nós prestamos serviço para toda a região, nosso comércio, saúde para a região toda, educação para a região toda, né? Então, nós temos algo regional. Isso é muito pouco. Nós precisamos de outros recursos. Quais são os outros recursos? Essas divisões que são feitas do tributo federal, estadual, o ICMS, né? E também o federal que vem por rateio, né? Para o nosso município. Participações do município. Então, o nosso povo tem que pagar mais algumas coisas. E a questão das terras em Itapetininga, se for melhor estudado, você vê terrenos imensos, até quase no meio da cidade, que estão lá abandonados. Tem que ter um imposto maior para que aquilo também construísse. Porque cada vez que as pessoas vão fazer loteamento e faz cada vez mais longe, esse mais longe significa luz, água, esgoto, condução, para mais longe também mais caro. Ao passo que tem esses terrenos todos que estão aí ociosos. Eu acho que algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas estou falando do que eu sinto, né? Eu nem tenho dados, nem número, nem nada, mas o itapetiningano precisa começar a pensar em termos sociais. Não adianta pensar em apadrinhamento, quer dizer, uma pessoa só consegue emprego em Itapetininga se foi fulano que indicou. É o QI. Né? O QI, o cérebro QI. Quer dizer, nós todos estamos sendo manipulados por uma forma de cultura que ela é antiga, ultrapassada, mas nós estamos vivendo nela. Pastor, a questão de aumentar o imposto, você acha que é uma boa saída ou uma saída meio impopular? Eu acho que eu queria pegar um gancho também no que o Henrique falou, essa questão da virada de Itapetininga, né? A gente quebrar essa mentalidade provinciana e ganhar uma mentalidade cosmopolita, né? A gente se enxergar como uma cidade importante na região, que outras cidades giram em torno da gente. E a gente enxergar o nosso potencial geograficamente, onde a gente está, o que a gente produz, né? Eu acho que só aumentar o imposto pelo imposto não vai mudar muita coisa, tem que pensar em gerar emprego também, não só gerar imposto, que é uma tradição do governo, né? Precisa de dinheiro, gera imposto, não gera emprego, né? O que a gente está fazendo para quebrar essa cultura provinciana? Quando a gente vem de fora, a gente sente muito isso daí, né? Eu vim de São Carlos para cá, né? Então quando você chega, as pessoas são... E lá teve um boom, né? São Carlos em 10 anos cresceu o dobro de Itapetininga. Vai estar com uns 270 mil habitantes hoje. Indo para 300 mil habitantes. E não vai parar, né? E não vai parar.
E a gente talvez tenha que ganhar essa mentalidade de crescimento. Chegar gente de fora é bom, não é ruim. Chegar a empresa de fora é bom, não é ruim. O comércio ganhar mais lojas é bom, não é ruim. Eu acho que Itapetininga precisa passar por essa mudança aí. É parar de olhar só o umbigo, né? Vamos ser mais amplo. Maravilha. Acreditar, né, no potencial da cidade. Né? Está chegando ao fim do nosso programa. Para terminar, queria agradecer, Ângelo. O que você está achando? Dê uma boa noite para os nossos telespectadores e fale sobre a gestão de Fiore. O que você está achando desse início da gestão do prefeito Luiz de Fiore? Eu vou primeiro dizer a respeito do prefeito, então depois a gente fala um pouco assim do que a gente pretende. Na verdade, o discurso dele é mais negativo do que positivo. Ele tem muito mais pontos negativos, quer dizer, deixou de fazer, deixou isso, deixou aquilo, do que fez isso, fez aquilo e tudo mais. Eu tenho acompanhado os discursos dos prefeitos que são convidados para vir fazer palestra, para dizer o que está fazendo nos 100 dias, porque os 100 dias é a marca do que vai ser, né? E eles têm, o de Tatuí, por exemplo, apresentou pontos altamente positivos e poucos pontos negativos. Já o de Avaré também é o mesmo discurso. Não, teve isso, teve problema. A questão do caminhão que foi recolher as coisas, quer dizer, na verdade, o que nós queremos saber é o que de fato vai ser possível fazer. Então, o prefeito tem que dizer, olha, tenho dívidas, vou pagar as dívidas, tudo bem, mas isso é pouco. Nós precisamos de realização, precisamos que ele seja muito mais do que um prefeito, que ele seja alguém que vai realmente liderar, porque na prefeitura, quem é o líder de todos os cidadãos é o prefeito, ele que assume, ele tem que assumir essa questão dessa liderança e lutar mesmo, e pedir gente para vir ajudá-lo, não se fechar nos gabinetes. Agora, quanto a dizer o meu boa noite para vocês, eu peço desculpa se por vezes eu falo a minha opinião de forma não abalizada e tudo mais, mas é o que eu sinto, não é só uma questão de a razão, mas também o sentimento que entra comigo, né? É preciso que cada um de nós comece a sentir e perceber que esse padrão de pensamento só racional não leva a lugar nenhum, é preciso ter os sentimentos juntos. Muito obrigado por me aceitarem na casa de vocês. Obrigado, Ângelo. Giovanni, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Queria fazer um convite aí a quem está nos assistindo. A Escola Técnica Professor Edson Galvão vai estar na Expo Agro, com um stand ao lado ali da lanchonete Sossó, então estou convidando todos aí a visitar-nos lá e conhecer os nossos cursos, né? E aproveitar aí quem estiver interessado nos cursos que a gente está disponibilizando, Administração, Agroindústria, Eventos e Meio Ambiente. Os cursos são todos noturnos, a partir do dia 23 de abril até o dia 16 de maio, as inscrições abertas através do site vestibulinhoetec.com.br. E nós temos também, para quem está lá de Angatuba, nós também temos uma classe de administração lá em Angatuba, que também está abrindo, e mesmo site, mesma forma de fazer. Então, conto com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. De adquirir esse conhecimento fantástico aqui com os companheiros. Pastor, muito obrigado, seja bem-vindo sempre ao programa. E os 100 dias de Fiore, o que o senhor achou aí no começo? Eu acho que John Maxwell fala que tudo começa ou termina na liderança, né? Se o prefeito se encarar como líder maior da cidade e que ele tem que influenciar a gente positivamente, ele muda o discurso, né? Já foi a outra administração, né? Ficar olhando muito para ela não vai fazer tanta diferença. Para onde a gente vai com Itapetininga aí? Como cidadão itapetiningano que agora sou, né? Para onde vou? Para onde esse prefeito vai querer que a cidade vá? Ele é apaixonado por essa cidade, ele quer o bem da cidade. Isso eu queria ver mais. Eu dei uma olhada, deu problema de áudio ontem, mas eu dei uma olhada, estava picada, né, a entrevista, mas eu queria ver um pouquinho mais de paixão pela cidade no discurso dele. Eu queria ver um pouquinho mais de sangue nos olhos aí pelo bem da cidade. Eu acredito muito no potencial dessa cidade, na virada que ela tem para dar do provinciano para o cosmopolita, e ele é o cara da vez, ele pode contar comigo aí. Obrigado, pastor. Volte sempre no programa. Ângelo, professor Giovanni também. Vamos lá para os nossos sorteios aqui que eu fiz democraticamente. O CD do Munhoz e Mariano vai para Ana Rasenfratz, lá advogada. Ana ganhou o CD do
Munhoz e Mariano, vai cantar muito Camaro Amarelo. O Israel e Rodolfo ganhou aqui o Marcelo, que falou comigo pela internet, e o Luan Santana ganhou o Maurício Herman. Aí, Maurício, ganhou o CD, pronto. Ficou querendo o CD, ganhou o CD. Esse é o Jornal da Livre de hoje, lembrando que após o Pratos e Papos, depois vem um encontro com o empresário lá por umas 9h30, vai reprisar a entrevista coletiva do prefeito Luiz de Fiore, agora com áudio tinindo, tratado para ninguém reclamar mais do áudio. E amanhã, as repercussões dessa entrevista coletiva aqui com José Alves, Edson Brum e o professor José Roberto Rodrigues. O programa de hoje reprisa amanhã às 10h30 da manhã. Fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta.